Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Lagoa da Terra Reviva Plenamente. No início do ano, falamos muito sobre o yoga, para ajudar a enfrentar o nosso medo e angústia na pandemia. Inclusive, se você quiser rever a entrevista, confira a versão podcast pela Rádio Cultura FM. Tem exercícios bem práticos para você fazer, inclusive, em casa. Bem, hoje voltamos a falar sobre a prática, mas como base para a recuperação do cansaço físico e mental. O professor Marcos Rojo é educador físico e fundador do Instituto de Ensino e Pesquisas em Yoga de São Paulo. Professor, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Letícia. Prazer. Professor, sobre esse assunto, quando falamos em descansar, na filosofia do yoga, significa o que exatamente? Bom, Letícia, descansar, ele tem sempre um componente físico, tem sempre um componente mental. A ideia de descansar fisicamente, ela pode ser muito bem treinada e trabalhada com uma série de técnicas do yoga que nós chamamos técnicas de relaxamento. Mas o nosso grande problema, o nosso maior problema é o cansaço mental. E o cansaço mental está muito relacionado com o como a gente faz as coisas. Fazer contrariado, fazer alguma coisa que você não gosta, isso traz cansaço. Imagine alguém que não gosta de trabalhar em lugar fechado e ele vai trabalhar num banco, ele não gosta de atender pessoas e nem contar dinheiro, ele é caixa. Ele sai com muito cansaço do seu trabalho, fadigado, ele se cansa muito. Alguém que tem o seu próprio negócio, está feliz com aquilo que ele tem, ele trabalha das 6 da manhã até as 10 da noite, mas ele está feliz com aquilo que ele está fazendo, a coisa está indo bem, ele tem um cansaço físico, mas ele não tem esse cansaço mental. O que mais nos preocupa com relação à saúde é esse cansaço mental, essa preocupação excessiva, essa quantidade de informações, é processar tudo isso dentro da cabeça da gente. E quando a gente fala em descansar, já é algo que não acontece espontaneamente, que a gente está falando, nos dias de hoje. Então, como é que ter atenção sobre isso? Para que a gente descanse mente e corpo, a gente teria que dar algumas pausas durante o dia. Tudo tem seus ciclos e tudo tem as suas pausas. O dia tem seu ciclo, tem sua pausa, a respiração tem sua pausa, tudo que acontece, as estações do ano, tudo tem uma pausa. E a gente deveria também ter os nossos ciclos durante o dia e algumas pausas, ou seja, trabalhar de forma ininterrupta. Isso pode ser muito cansativo. Tem alguns momentos em que a gente pare a cada 2 horas e pouco, para, respira um pouquinho. Se trabalha no escritório, vai na janela, dá uma olhada lá fora, ou se está fazendo home office, enfim, vai no quintal, dá uma espairecida. Não precisa ser nada muito longo, 5, 10 minutos, faça uma respiração consciente, um movimento de cabeça, um trabalho com o braço. Estas pausas precisam acontecer com maior frequência. O nosso problema é a gente ter um acúmulo de uma sobrecarga muito grande de informações e de estímulos. É preciso colocar estas pausas nos dias da gente, é preciso colocar estas pausas durante a semana, é preciso colocar estas pausas durante o mês, é preciso colocar estas pausas durante o ano, por isso existem férias. E isso aí também pode ser práticas meditativas, né, professor? Você para, respira. Sim. Pode sim, Letícia. Uma das boas formas de pausa é uma prática meditativa. Seria uma pretensão dizer que nós vamos fazer uma meditação em 5 minutos, mas uma respiração consciente, uma caminhada consciente, ou mesmo que você prepare alguma coisa para comer e coma conscientemente, ou seja, tirar um pouco a mente daquilo que nos envolve tanto, daquilo que é o nosso trabalho, e aí fazer que seja um exercício muito simples. O yoga tem um leque muito grande de possibilidades, de estratégias, então você pode fazer uma postura fácil, mesmo na cadeira, um alongamento gostoso, ou se você não souber nenhum exercício, um espreguiçar, você espreguiça, senta na cadeira, passa um pouquinho, observando que o corpo está solto, está relaxado, isto já ajuda. Estas pausas deveriam acontecer com alguma frequência. Na hora do almoço, uma pausa um pouquinho maior, depois da janta, obviamente, parar e aí fazer uma pausa longa até o dia seguinte. Estas pausas deveriam acontecer. O cansaço está muito relacionado a uma constante solicitação sem nenhuma quebra. A gente dorme e a cabeça continua ativa naqueles problemas e aquelas preocupações e não tem estas pausas. O descansar inclui estas necessárias pausas.
Os budistas dizem que meditação é estar aonde a gente está. Então, se a mente e o corpo estão juntos naquela mesma tarefa, a isso vamos chamar meditação. Esta tarefa, quando a gente fala em processo meditativo, não pode ser uma tarefa que exija uma produção mental muito grande. Então você diz assim, eu estou aqui elaborando o balanço da empresa, eu estou fazendo cálculos enormes, eu estou concentrado naquilo. Mas isso tem uma exigência mental muito grande. Então são tarefas muito simples em que a gente tenta manter a mente naquilo que a gente está falando. Agora, o celular, ele também não pode ser colocado como grande inimigo. O uso inadequado do celular é que é um problema. Existem aplicativos que são muito bons até para relaxamento. Foi feita uma pesquisa em que dizia que as pessoas que mantêm a sua mente em devaneio o tempo todo, elas têm maior chance de serem infelizes. E essa é uma pesquisa que foi feita pelo celular. Uma pesquisa muito interessante que nos conta a professora Elisa Cosasa. Então, o bom uso do celular, ele pode nos ajudar. Então, tem lá, nessa pesquisa, tocava a cada 5 ou 10 minutos um sinalzinho, a pessoa olhava para o celular e o celular dizia, agora o que você está fazendo, respire profundo, enfim, ele pode ser bem utilizado e dar umas boas dicas, ou ser utilizado para algumas coisas que nos relaxam, para alguma coisa um pouco mais divertida, não necessariamente ficar o tempo todo com a informação respondendo, enfim, isso pode, ao exagero, nos prejudicar bastante. Uhum. É interessante falar isso, professor, porque quando a gente fala da yoga, né, eu me formei, né, com o senhor, né, na yoga, você é meu professor. E é tão interessante porque quando a yoga chegou no Ocidente, ela causou uma confusão, achando que aquilo fosse uma ginástica lenta. E a yoga vai muito além disso, é dessa percepção, porque a partir do momento que a gente pratica todos os dias, que a gente realmente sabe e conhece os benefícios. Quer dizer, precisa ter constância. Precisa ter constância, já é descrito em textos bem clássicos do yoga, Patanjali já fala isso. Se você não tiver disciplina, nem comece. A gente precisa ter um pouco de disciplina, precisa ter um pouco de perseverança, precisa ter bastante, precisa ter um objetivo, precisa ter muito claro aquilo que a gente quer com a prática, sabendo que a prática vai nos ajudar, mas quem vai fazer a prática é cada um de nós, ou seja, a gente não consegue atribuir para um outro, não, o professor de yoga não vai fazer com que o aluno consiga relaxar, ele vai passar uma instrução e o aluno faz para ele mesmo. É uma disciplina onde você não tem um outro, um terceiro, como um agente transformador, mas é você mesmo. Você tem disciplinas como massoterapia, acupuntura, em que alguém faz em você, e elas são altamente eficientes, são muito boas, mas a proposta do yoga é você como o agente da sua transformação. E se a gente não tiver disciplina, quem que vai fazer para a gente? Não tem jeito, é a gente que vai fazer. Agora você comentou, o yoga realmente vem de uma outra época, de uma outra cultura, que vê o corpo como uma estratégia para aquisição de experiências importantes no caminho espiritual. Ou seja, o corpo nos traz sensações que são importantes no caminho espiritual. Qual, por exemplo? Relaxamento, estabilidade, relaxamento do esforço, firmeza, conforto. São sensações importantes que vão nos ajudar no caminho da meditação. Mas quando o yoga chega no Ocidente, o Ocidente não entende muito isso, porque para nós, grande parte das pessoas ainda vão às academias por questões estéticas. E aí a ideia do yoga ficou muito estética. E você vê nas revistas de yoga sempre uma modelo fazendo uma postura difícil, dando risada ou sorrindo, como se aquilo fosse fácil. E aquilo ficou como uma impressão estética do yoga, como se fosse uma ginástica olímpica, uma ginástica competitiva, mas não é nada disso. O padrão de execução de um exercício de yoga é muito mais interno, é muito mais relacionado com uma sensação do que uma pose em si. E o Ocidente não entendeu muito isso e, como você bem falou, virou uma ginástica lenta. Uhum. E cada postura ela tem um significado. Então, por exemplo, quando você faz um asana, né, que é a postura, o que exatamente acontece ali, professor, para as pessoas entenderem realmente quão profundo é isso? Muito legal. Existe uma relação muito íntima da mente com o corpo. Esta relação muito íntima quer dizer assim, você passa por um problema, por um transtorno, por um problema mental,
uma preocupação, e aquilo muda a sua postura, muda a sua feição. Um dia eu estava conversando com um amigo, ele atendeu o celular, e eu nem sei o que ele estava falando. E aqui a pessoa também estava conversando com ele, eu não sei. Mas ele mudou a postura e a feição a ponto de, quando ele desligou, eu dizia assim, o que aconteceu de errado? Estava nítido que alguma coisa, porque a mente modifica a sua postura, modifica o seu tônus muscular de imediato. Se você estiver com raiva, seus ombros sobem, sua musculatura fica tensa. Mas acredita o yoga no caminho de volta, ou seja, o corpo também pode influenciar a mente. E por isso as posturas de yoga, elas são feitas com permanência. Nós nos estabelecemos em determinadas posturas numa condição muito especial de conforto e estabilidade. E deixamos que aquela posição do corpo influencia a mente. Aquilo muda o padrão mental, assim acredita o yoga. Mas isto tem que ser feito numa condição de estabilidade, de conforto e relaxamento do esforço. Permanecer numa postura de yoga é fundamental. Essa coisa de yoga dinâmico, tudo isso descaracteriza muito a prática. A permanência é que faz com que aconteça. O que acontece? Nós nos colocamos em posturas diferentes e buscamos um estado mental adequado. Então, se quando eu estou triste, eu estou mais curvado para frente, os meus ombros vêm para frente, a cabeça vem para frente, quando eu faço as posturas de abrir, de expandir, de alargar, eu tenho uma outra resposta. O meu corpo tem um significado, uma comunicação com a minha mente. E eu passo por todas estas experiências numa condição equânime. Eu estou ali naquela postura, eu estou na outra postura, eu me mantenho neutro, eu me mantenho estável. E quando termina a prática, a mente está pronta para a meditação. Essa seria a ideia. É interessante falar porque, professora, assim, suponhamos que a pessoa passou um dia todo trabalhando, muito puxado, e à noite ela tem uma aula de yoga. Ela fala, eu estou tão cansada que eu não consigo nem fazer yoga. Tem alguma coisa errada aí. A gente às vezes está tão cansado que não só não consegue descansar, mas não consegue dormir. Eu não sei se já passou por essa experiência, a gente dirige, você faz uma viagem noturna e você está dirigindo, você morre de sono na direção. Aí você chegou onde você tinha que chegar, você se deita e não dorme. A gente cansa tanto que às vezes não dá para dormir. Os exercícios de alongamento, as posturas de yoga, elas ajudam a gente a descansar. Por mais cansado que a pessoa esteja, ela pode ter certeza que ela vai sair de uma aula de yoga, se ela seguir esse método Hatha Yoga, esse método mais clássico, muito mais descansada. Veja, por exemplo, o espreguiçar. Espreguiçar é alguma coisa que acontece quando a gente está muito tempo numa postura. Você viaja de avião, faz uma viagem para a Índia, fica 14 horas num voo até Dubai ou sei lá onde. Quando você desce do avião, você quer alongar, você quer espreguiçar. Isso é uma coisa natural e as posturas de yoga são mais ou menos assim. São exercícios de alongamento, são estiramentos feitos numa condição agradável, dentro de um padrão, respeitando o limite de cada um, e que nos levam a uma natural vontade de relaxar. Então, às vezes, a gente está tão cansado que não consegue relaxar. Os alongamentos vão ajudar. Eu concordo com você que se a pessoa estiver muito agitada, ela chegou muito cansada, não adianta querer sentar e meditar, porque não consegue. Ela vai ficar brigando com a mente dela o tempo todo. Mas com os asanas, não. Ela pode fazer os asanas, no começo está meio difícil, ela vai relutando, depois ela vai se entregando, até que o relaxamento venha como uma condição espontânea, e mesmo que ela tenha que destinado meia hora para fazer seus alongamentos e suas posturas, ela vai ganhar isso num sono com muita melhor qualidade. Sim, é usar a yoga a seu favor. Respirar, parar ali um momentinho para poder dormir melhor. Professor, é o seguinte, o resultado, ele pode vir a quanto tempo? É um resultado a curto prazo, a longo prazo? Como é que a pessoa deve praticar e começar essa yoga? Nós somos muito imediatistas, não? A gente gostaria que a iluminação acontecesse depois de uma semana de prática de yoga. Eu trabalhei lá na Universidade de São Paulo por muito tempo, 35 anos, me aposentei, e várias vezes vinham alunos e diziam assim, professor, eu já estou fazendo yoga aqui no 3º ou 4º semestre, porque as aulas eram por semestre. E eu dizia assim, e eles diziam, mas eu queria, eu não me iluminei, eu não medito profundamente, eu já faço isso há 4 semestres.
Eu dizia, vamos fazer uma conta. A USP é um dos poucos lugares no mundo em que um semestre dura 4 meses. Então, o semestre na USP é março, abril, maio, junho, ou agosto, setembro, outubro, novembro. Agora vamos considerar, no primeiro semestre você tem Semana Santa, no segundo você tem a Semana da Pátria, tem a greve, que já quase que entrava no calendário da USP, tem as faltas que você dá. Quantas aulas você teria feito em cada semestre? Não chega a 30. A gente fazia as contas, dava umas 25, 28 aulas. Eu dizia, com 25, 28 aulas, você não fez um mês de prática em cada semestre. Só que se a gente praticasse todos os dias, se praticasse de manhã e de tarde, se tivesse uma vida adequada para isso, talvez a gente conseguisse um estado um pouco mais profundo no caminho da meditação. Agora, fazendo yoga 2 vezes por semana, 1 hora por vez, não, quando você não falta, sem nenhuma prática em casa, sem nenhuma modificação de atitudes e hábitos, não vai acontecer muita coisa. Então, o que a gente diz? Para que a gente tenha efeito, algum efeito que a gente comece a perceber, 3 meses. Hoje, boa parte das pesquisas são feitas com 3 meses. Vamos aplicar tal exercício para tal grupo e vamos esperar 3 meses para ver o que acontece. Agora, o aluno sente algum benefício na primeira aula? Sente sim. E, às vezes, o aluno também não sente nada na primeira aula, o que não quer dizer que não aconteceu. Mas é bom não ir com muita expectativa, porque quando vem um aluno e diz assim para mim, professor, ele vem na primeira aula, adorei, era isso que eu queria. Nossa, eu relaxei como nunca, era isso que eu estava procurando, nunca mais vou deixar de fazer yoga, é isso que vai salvar a minha vida, eu estou feliz com isso, eu venho todos os dias. Eu sei que esse aluno não vem semana que vem. Estas mudanças repentinas, isso que muda a gente de um dia para o outro, isso não acontece. As mudanças significativas são gradativas, para que sejam consistentes, elas vêm aos poucos. Mudança de hábito não acontece de forma brusca, tem que ser aos pouquinhos. Então, pense em 3 meses, mas é bem provável que alguém na primeira aula já saia feliz. Legal, me senti bem, me senti mais relaxado, dormi melhor. Mas uma mudança consistente precisa de um tempinho um pouco maior. Agora, até quando que a gente vai sentir melhoras nisso, eu não sei. Porque a gente pratica e não chega não a uma conclusão até onde isto pode me levar. Eu não sei até onde. Né? Não sei se estou no meio do meu caminho, se estou no começo da minha jornada de praticante, se estou no final. Só tenho a convicção de que falta muito ainda. Obrigada pela participação. Obrigado, Letícia. Um abraço. Um abraço. Tchau. E lembrando que os nossos conteúdos estão nas redes sociais. No Instagram, Lagoa da Terra, no portal megaminas.com e na Rádio Cultura FM. Muito obrigada e até a próxima.